Dia 13 do meu desafio de estudar Java todos os dias. Hoje eu vi sobre herança e eu quero explicar de um jeito bem diferente. A herança no Java funciona muito semelhante com o que a gente tem na vida real. Então, a gente tem pais e a gente adquire características desses pais. Então, para exemplificar, eu vou usar um ovo. Esse ovo, digamos que ele é um ovo de Squirtle. E ele vai ter uma propriedade chamada nome, uma propriedade chamada cor e uma propriedade chamada tamanho. E ele vai ter um método chamado rachar, porque um ovo pode rachar. E aí eu quero criar um outro ovo que vai ter características parecidas. Então, eu tenho essa outra classe aqui, que se chama ovo de Charizard. E essa classe estende as características dessa aqui. Por quê? Essa classe aqui, ela vai ter as mesmas características dessa, porém, ela vai ter rachaduras. Então, ela vai ter uma propriedade chamada rachaduras. E aí, essa classe daqui, ela vai ter os mesmos métodos e as mesmas propriedades que essa, se elas forem públicas. Tudo que for público dessa classe, eu passo para essa. Se essa classe aqui tem propriedades privadas, eu não vou conseguir acessar nessa aqui. Eu só consigo acessar o que for público. Se eu quero acessar nessa aqui as características dessa aqui diretamente, eu preciso usar o protected, porque ele vai fazer com que todos os filhos dessa classe aqui consigam acessar essas propriedades diretamente. Porém, ela também vai permitir que classes no mesmo pacote também acessem essas propriedades. Então, para exemplificar isso, eu tenho uma almofadinha que seria como se fosse o ninho. Então, o ninho é como se fosse o pacote. Então, tem essa classe aqui no ninho e tem essa outra aqui. E elas duas compartilham as propriedades. Porém, se eu tiver uma outra classe que não tem nada a ver com nada nesse mesmo pacote, ela também vai poder acessar essas propriedades. Então, por isso a gente precisa ter cuidado. Porque aqui eu posso ter várias classes que não necessariamente precisam daquela propriedade disponível para ela. Outra característica também é que eu não posso ter heranças múltiplas. Então, é semelhante com o que a gente tem no mundo real. Eu não posso ter mais de um pai. Eu tenho um pai só. Eu não posso ter mais de uma mãe. Eu tenho uma mãe só. Outra característica também é que se na minha classe pai eu tenho um construtor que recebe propriedades, obrigatoriamente na classe filha eu vou ter que implementar um construtor e chamar o construtor de cima passando essas propriedades. A gente faz isso através do super, da palavra super. E ela simboliza o quê? Vai na classe pai, ou seja, na classe superior, na classe acima, e passa essas propriedades. Chama o construtor dessa classe passando essas propriedades. E quando a gente trabalha com herança, a ordem de execução também muda. Então, se eu tenho uma herança, obrigatoriamente a classe pai vai ser criada e executada primeiro, antes da classe filha. Por quê? Não tem como eu estar chamando propriedades e características de uma classe que ainda não existe. Então, obrigatoriamente, na ordem de execução, ela vai ser executada primeiro. Então, por hoje é isso e amanhã tem mais.